Estamos iniciando mais um Fé e Cidadania, mostrando o que os discípulos de Jesus têm feito no Brasil e no mundo. Estamos num programa especial mostrando o trabalho da igreja coreana e hoje Deus nos surpreendeu, você sabe. O Fé e Cidadania, além de mostrar entrevistas edificantes, ecoevangelismo, imagens lindíssimas de Foz do Iguaçu, no Paraná, utilidade pública e arte e cultura. E hoje vocês vão ter uma surpresa, porque nós estamos num trabalho da igreja coreana aqui no Fatefé, e quem vai explicar o que é Fatefé, que é um trabalho da igreja coreana, será um pastor angolano. Imagine a surpresa que Deus nos fez hoje. Então nós estamos cobrindo também a experiência missionária desses homens que saíram de tão longe do continente africano para servir aqui no Brasil com muita excelência. Não sai daí não, voltamos daqui a pouquinho com mais Fé e Cidadania, especial Igreja Coreana. Voltamos com Fé e Cidadania, mostrando gente do bem, que faz o bem bem feito. Gente que além da fé inteligente, a fé em Jesus, promovendo ações concretas que valorizam o reino de Deus. E hoje o nosso entrevistado será o pastor Pedro Kibala da Angola. Que prazer tê-lo conosco, pastor Pedro, um dos primeiros frutos aqui do Fatefé. Por favor, dê esse alô gostoso para os nossos telespectadores, falando quem é o pastor Pedro Kibala de Angola, por que saiu de tão longe para fazer missões aqui no Brasil? Boa tarde, meus queridos. Eu sou o pastor Pedro Kibala, eu sou angolano e pastoreio a Igreja Batista do Jardim Maia, aqui em São Paulo, e há 9 anos que eu estou aqui no Brasil. Portanto, estudei aqui na Faculdade e Seminário da Fé Reformada e me formei bacharelado e mestrado aqui. Agora que nós iniciamos mais o curso de doutorado. Portanto, somos esse fruto do trabalho realizado aqui com os nossos irmãos coreanos. Pastor Pedro, uma coisa que nós valorizamos muito no reino de Deus é a identidade. Nossa primeira identidade é sermos filhos de Deus, João 12, depois marido, pai, discípulos, aí vem o exercício ministerial. Casado? Eu sou casado com uma linda morena, minha esposa é Ana Inês Tocco, e eu tenho um filho, meu filho é o Amir, o grande Amir, que é a nossa alegria. Isso aí. Hoje serve como pastor? Hoje eu sirvo como pastor na primeira igreja batista do Jardim Maia, aqui em São Paulo, capital. O que fez o pastor sair lá de Angola? A gente sabe que politicamente, socialmente, é um país que nós temos orado. E hoje nós temos uma colônia, temos vários alunos, né? Eu pude andar, fotografar, conversar com alguns. Hoje nós temos aqui na Fatefé vários angolanos. E o que é que motiva essa graça de sair de Angola para vir aqui para o Brasil fazer missões? A vinda no Brasil foi uma necessidade que a igreja de Angola tem tido da formação de obreiros que possam auxiliar o país e as igrejas lá em Angola. Simplesmente não parte de nós, é o próprio Senhor nosso Deus que nos chama para qualquer lugar do mundo. E eu vim para fazer cursos de teologia e aqui mesmo Deus encaminhou as coisas ao ponto de nós pastorearmos as igrejas aqui. Mas isso não tira a nossa responsabilidade nem a nossa missão de compartilhar e de abençoar o nosso povo africano, que até então precisa muito desse lado da formação teológica. Me diga uma coisa, na Angola a religião predominante qual é? Em Angola a religião que às vezes nós dizemos é predominante é a católica,
mas hoje tem tido um avanço muito considerável dos evangélicos e nós temos muitas igrejas evangélicas se evoluindo e contando a história do país que passou por muitos anos de guerra. Dá para entender que o avanço evangélico hoje é fruto desse momento de paz e isso tem trazido um benefício muito grande para o povo angolano em geral. Olha aí, e quem quiser ir fazer missões na Angola, é fácil? Eu acredito que não seja fácil missões em qualquer lugar do mundo, mas quando o Senhor nos manda, Ele nos capacita, portanto, Ele vem provendo o quanto nós necessitamos para realizar a sua obra. E Angola tem muitas realidades, tanto nós vimos aqui no Brasil. Não são realidades iguais, todavia, vocês vão enfrentar algumas dificuldades, isso é o próprio da obra missionária. As dificuldades da obra missionária. Idioma principal, português, qual é o idioma principal? O idioma principal é o português, mas além do português tem dialetos. E Angola fala Kikongo, fala Umbundo, fala Choko, e são dialetos que o povo lá do país fala. Mas além desses dialetos, tem outros dialetos. Isso faz a riqueza do povo africano na questão cultural. Um povo culturalmente muito rico. E alegre, né? O sorriso e os dentes são expostos de uma forma tão simples, tão clara. E eu creio que é isso que Deus está nos dizendo hoje. Que essa unção de alegria, de riso, de graça, em tudo dai graças, porque esta é a vontade do Deus Pai para convosco, assim disse Paulo aos crentes de Tessalônica. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem aqui para os nossos telespectadores, que você dissesse um versículo que você gosta muito num dialeto angolano, isso aí em cima você trouxesse uma mensagem de paz, de esperança, de fé aos nossos telespectadores. E eu gostaria de trazer uma mensagem de alegria para o povo brasileiro que nos ouve hoje. E nós somos essa parte do continente que é caracterizado por sorrir, por se alegrar. Eu acredito que por tanta dificuldade que nós já passamos, e isso foi um legado de Deus. Nós sofremos alegremente e isso é uma bênção do Senhor. Deus nos ama, por isso Ele nos dá essas oportunidades. Aproveite-o bastante nesse programa que nós temos tido aqui. Em uma palavra, talvez em dialeto, como o pessoal gostaria, eu vou falar um dialeto, deixa eu pensar, porque tem vários, eu falo 5 idiomas. Aí Deus te toma, ele fala numa língua estranha aqui, aí vai precisar de intérprete do outro lado para entender, né? Nzambe apambola Bino, Nzambe apambola Brasil, Nzambe apambola Rádio Nabiso P Televisão, Fé e Cidadania. Sim. Isso quer dizer que Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a nossa televisão, Fé e Cidadania. Amém. Olha aí, essa mensagem para você, você ficou com essa figura abençoada aqui, o pastor Pedro Kibala da Angola. Não saia daí não, voltamos daqui a pouquinho com mais Fé e Cidadania para você. Voltamos com Fé e Cidadania, direto do FATEFÉ, da Faculdade Seminário Teológico da Fé Reformada aqui na cidade de Arujá, mostrando o trabalho da Igreja Coreana. E hoje, além do trabalho da Igreja Coreana, a Igreja Coreana tem abençoado os pastores e missionários de Angola. E nós vamos falar agora de utilidade pública, de gente que além da fé inteligente, da religião que funciona, promove o reino de Deus através de ação social, cidadania. O homem, o evangelho todo para todo homem em todas as suas circunstâncias, missão integral da igreja que transforma. E para falar sobre fé e cidadania através de utilidade pública, um africano aqui todo caracterizado, eu quero uma camisa dessa, eu quero uma, tomando posse aqui dessa unção da igreja angolana, o pastor
Quiamambo. É isso mesmo? Falei certo? Exato. Completo como é? O meu nome completo é Quiamambo Maluquiça. Não é maluquice. É maluquiça, com S-A. Sim. Pastor Quiamambo, sabe de onde ele é? Rio de Janeiro, da cidade de Campos de Goitacazes, lá quase perto do Espírito Santo, bem lá em cima. E ele estuda aqui na FATEFE, já é formado bacharel e veio do Rio de Janeiro, que segunda e terça é o curso de mestrado aqui. E o pastor Quiamambo tem um trabalho social muito bonito e nós gostaríamos de mostrar para você, porque nós estamos mostrando o trabalho da igreja coreana. A igreja coreana tem apoiado a igreja angolana, os missionários aqui existem, e quem ganha com isso, né, pastor? É o reino. É o reino de Deus. Que vem o reino, né? Fale para nós, mão amiga. Falando primeiramente que eu agradecer a Deus pela oportunidade que acabou de me oferecer de estar aqui junto com o bispo Eliseu, que eu agradecer toda a equipe que está trabalhando junto com o bispo. Primeiramente, se estou aqui no Brasil, foi um caminho que Deus abriu através do Dr. Han Hu Lee. O Dr. Lee, que a gente considera como o pai dos angolanos aqui em São Paulo. Ele que me ofereceu essa bolsa do estudo e morreu aqui. Fiquei aqui durante 4 anos. Quando terminei o bacharelado em teologia, recebi o convite da primeira igreja batista do IPS, em Campos de Goitacazes, com o pastor presidente Pedro Salvador de Azevedo. Ele me levou lá para a gente trabalhar junto no evangelismo e missões. E lá, dentro desse trabalho, se encontramos com um irmão que viveu mais de 3 anos na rua. E o nome dele é Adriano Ferreira Machado. Ele se converteu e Deus colocou no coração dele esse espírito de resgatar os moradores de rua. Então, ele levava sopa, levava café. Então, conversamos. Quando me falou, eu disse, olha, esse trabalho, quando eu vivia em São Paulo, a gente fazia isso da primeira Igreja Batista da Liberdade, de Eli Fernandes. Sim. Porque eu fiz meus estágios lá, trabalhei junto lá com o pastor Jair Sagueiro, na área de evangelismo e missões, e a gente trabalhava com o projeto Mão Amiga, pregando toda noite, levando sopa e evangelho. Então, quando se encontrei com ele, falei, você é uma pessoa certa para a gente dar a continuidade do trabalho que a gente fazia em São Paulo. E ele concordou, levamos o projeto da igreja. O pastor Pedro Salvador de Azevedo é um pastor também muito apaixonado pelas missões. Abraçou rapidamente e disse, irmão, esse trabalho não é contigo, o trabalho é com a igreja. E diretamente a igreja, e junto com nós, estamos fazendo esse trabalho, levando sopa e a palavra. Quando um deles se converte, a gente pergunta se é viciado. Você quer tratamento? Se concordou, nós caminhamos diretamente até na casa de recuperação, onde vai seguir o tratamento de 9 meses e a igreja dá apoio. Se a pessoa decidir, não, eu não sou do campus, quero voltar na minha terra, às vezes a igreja disponibiliza o irmão com carro para levar a pessoa até na cidade dele. O ano passado fizemos uma viagem do Espírito Santo, no Guarapari, onde levamos um casal. Sim. Que se converteram e a gente não sabia que a mulher tinha um filho adolescente que deixou lá, abandonou tudo e vivendo na rua. Sem documento, não poderia viajar. A igreja abraçou a situação, demos banho, demos as roupas
e levamos até na família. Bispo, quando chegamos lá, foi um momento emocionante. Sim. Eu vi a atitude de Lucas capítulo 15, do filho pródigo que voltou na família. Amém. Porque a mãe saiu, abraçou a filha, nos abraçou, começou a chorar e falou: menino, espera pouquinho. Bati a porta dos vizinhos para avisar que a minha filha voltou. Os pastores trouxeram a minha filha de volta. Fizemos a oração, foi uma bênção. Esse projeto Mal Amiga está abençoando muitas as pessoas. Amém. Glória a Deus. Pastor, a gente vê que o irmão, a sua paixão é evangelismo. Exato. É levar o evangelho onde ele não entrou, não chegou ainda. Exato. Porque nós temos a paixão, é aquilo que arde nos nossos corações, o carisma, aquilo que flui através de nós, e o ministério, aquilo que Deus nos chamou. Não saia daí não, voltamos daqui a pouquinho com essa unção de alegria da igreja angolana com o pastor Quiamambo para você. Minha ação ecoevangelismo, onde nós estamos, onde Deus nos trouxe, aqui no Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu. Ecoevangelismo, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O que Deus vai estar falando conosco nessa aventura maravilhosa sobre a natureza? Lembrando que o som de muitas águas não podem calar a voz do Senhor. Que realmente Deus fale com você neste dia, através da graça e da beleza deste lugar. Vamos junto? Minha benção é que evangelismo para você, direto do Festa de Cidadania, aqui de Foz do Iguaçu. Voltamos com Fé e Cidadania, hoje aqui no Fatefé, com o pastor Quiamambo. E Deus, gente, pastor, Deus me pegou. Porque eu faço Fé e Cidadania, né? Brasil, vamos para fora, e eu sou bem descontraído. Hoje eu vim formal, vim de terno, não costumo polo, camisa, porque a igreja coreana é uma igreja formal, né? Nós estamos cobrindo, eu sei que eles gostam disso, e Deus me pegou. Porque Deus colocou os angolanos aqui do meu lado com essa descontração, são um povo despojado, alegre, né? Para mostrar essa multiforme sabedoria de Deus, né? Deus é o Deus das culturas, Deus é o Deus dos povos, Deus é o Deus que respeita aí esse sincretismo de culturas. E vamos falar um pouquinho da cultura. Ele está com essa camisa bonita, aí, né? Colorida. E fala um pouquinho lá da Angola, do seu povo, de que região você veio, do dialeto, da comida. Fala o que você quiser falar. Quando a gente fala de cultura africana, o africano é uma pessoa alegre. E nós buscamos expressar, às vezes, a nossa alegria através dos vestidos. Porque com vestidos coloridos, isso é expressão da alegria. Sim. Isso chama ainda mais a atenção das pessoas. Então, eu sou descendente do Renato Congo, né? Porque sou da província do Zaire, Mbanza, Congo. Antigamente, no tempo da colonização, era São Salvador. É São Salvador. O Renato Congo foi o reinado mais poderoso de África Central.
porque esse reinado lá em Angola controlava o Congo Democrático, norte do Congo Democrático, controlava pouquinho da Zâmbia e Congo Brazzaville. Aliás, o pai da minha mãe, Tony, ele era o quarto secretário do Reinado Congo. É um príncipe. Do Reinado Congo. E lá nós temos, na nossa cidade em Mbanza, Congo, segundo a história, temos uma casa que ninguém sabe quem construiu essa casa. Tem só 4 muros, 4 paredes. Essa casa aqui é chamado Yalanku. E tem uma árvore à frente da casa do rei, onde o rei sentava para julgar o povo, que é chamado Yalanku. E nessa árvore, a história diz a lenda, quando o português cortava pedacinho para levar, passaram 3 noites, ouvia os corais cantando e a árvore chorando. Ele estava obrigado de botar essa parte cortada de volta no lugar. Porque o reinado era baseado no que vou dizer, multicismo. É muito forte, era muito forte. Mas isso tudo não vai impedir o progresso do Evangelho. Quando o Evangelho entrou lá em Angola, foi no norte, iniciou lá no norte, principalmente as igrejas batistas iniciaram lá no norte, foi abraçado, e essa alegria do povo expressa isso quando estão glorificando Deus através de dança, porque o povo africano, se você quer matar o povo africano, isso dizer para ele de não dançar mais. Isso é um problema sério. Nós somos o povo alegre, porque a nossa cultura é isso. À noite sentava perto do fogo como os índios, e lá os velhos contavam as histórias, e tem lá o momento da dança, tocava batuca, né? O batuca, e o povo dançava. E por isso os escravos que vieram aqui não deixaram a cultura lá. Eles faziam disso também o momento que viviam aqui no Brasil. E por isso, quando a gente vai na igreja, várias vezes, quando a gente vivia aqui, o pastor Del nos deu várias vezes a oportunidade. Eu agradeço muito ao pastor dele, junto com a família dele e a igreja, do acolhimento que ele fazia sempre. Quando a gente chegava lá, dançava, cantava, pregava a palavra, e no fim do culto, junto com os amigos, a gente costumava dizer: hoje cultuamos Deus e África. Amém. No Brasil. Sim. Amém. Olha aí, você conferiu aí o pastor Kiamambo falando, e a gente vai voltar daqui a pouquinho para encerrar. Ele vai encerrar cantando um corinho, uma música, um louvor, pequena parte no seu dialeto, para nós, profetizando sobre as nossas vidas. Voltamos daqui a pouquinho com Fé e Cidadania, aqui do Fato é Fé, para você. Eu sei que vocês não esperavam isso, mas é uma bênção que Deus tem para você através desse hino que eu vou cantar no dialeto Lingala. Em verdade, o dialeto Lingala é um dialeto que se fala no Congo Democrático e no norte de Angola, Mbanza, Congo, e hoje também o povo fala essa língua por causa da fronteira. Namo na yo Yesue, namo na yo Yesue, namo na yo
simbanga Yesue, yo simbanga Yesue, yo simba. Hallelujah, Hosanna, hallelujah, hallelujah, amen. Hallelujah, 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 amen. Hosanna, Hosanna, amen. Hallelujah, 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 amen. Soki namoni mokolo ya lelo ye nakobanga nzambe. Soki namoni mokolo ya lelo ye nakobanga nzambe. Tango Natali ye. Tchau, voltamos semana que vem com mais um Fé e Cidadania para você, em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo. Fique na paz do Senhor. Aleluia, Hosanna, aleluia, aleluia, amém. Aleluia, aleluia, kombo na Yesu kumama.